Então, se uma série em módulo converge, então, isso é uma definição, turma. Eu estou fixando uma nomenclatura. Isso não é um teorema, isso é uma definição. Estou combinando que se eu observar uma série e ela estiver a série em módulo convergente, então essa série original sem o módulo será chamada de absolutamente convergente. E se eu digo que uma série é absolutamente convergente, automaticamente eu disse que duas séries convergem. A série em questão e a série com módulo. E a série em questão eu sei que converge porque a série com módulo converge. Então esse é um tipo de convergência muito forte. A série converge com a sua alternância, com a sua troca de sinais, e a série converge também se eu colocar módulo em todos os termos e todos os termos ficarem positivos. Com essa definição de convergência absoluta e condicional, a gente começa a fazer um fecho na parte básica do estudo de séries, que seria o quê? O conceito de série numérica e a análise de convergência através de um conjunto de critérios para a convergência de séries. Certo? Nem sempre é fácil analisar se uma série converge ou não, mas os critérios estão todos aí. Às vezes a gente tem trabalho para fazer uma série, mas os critérios estão todos aí. Vou fazer mais alguns exemplos para fixar bem isso. Menos 1 elevado a n, ln no denominador elevado ao cubo, n de 2 a infinito. Eu gostaria de saber o que ela é. Divergente, condicionalmente convergente, absolutamente convergente. Estratégia para responder essa pergunta, né, das três. Se eu conseguir provar que é absolutamente convergente, eu faço uma única análise e concluo que converge a série com módulo e sem módulo. Porque se ela é absolutamente convergente, ela é convergente. Mas às vezes eu vejo muito mais rapidamente a convergência da série alternada do que a da série em módulo. E aí às vezes é mais fácil fazer metade e aí fica dependendo da outra metade que é não tão óbvio. Vocês já têm alguma análise para isso? Já tem algum palpite? Qual? Com ou sem módulo? Com ou sem sinal? Comparar com 1 sobre n ao cubo. Ao quadrado. Ou ao quadrado. O cubo ele é menor, né? O cubo é menor. Ele vai convergir. O quadrado converge é menor. Antes de continuar, vamos melhorar nossa intuição. O que vocês sabem sobre o crescimento do LN? É grande ou pequeno? É rápido ou vai devagar para infinito? Devagar. Então, elevado ao cubo, o ir para infinito do LN aumenta a velocidade, mas será que aumenta o suficiente para a série ser convergente? Será que a série 1 sobre LN, o que vocês sabem sobre ela? Essa daqui a gente sabe que é divergente. O LN vai para infinito muito devagar.
não é suficiente para ser convergente? Será que porque eu elevei ao cubo aumentei tanto a velocidade com que o ln vai para infinito, de modo que o 1 sobre ln vai para zero rapidamente? É importante começar a melhorar a nossa intuição para saber o que eu quero, o que eu vou tentar argumentar. Será que eu vou tentar argumentar que ela tentar aplicar alguma coisa que me dê a conclusão da convergência ou da divergência? E nós estamos falando em valor absoluto, né? Depois a gente olha com... Alternada dá. Alternada eu posso fazer direto por Leibniz. Sim? E daí? Aí quando você inverter, Quando eu inverter, entendi, eu tinha invertido isso. e essa daqui eu não sei se é convergente ou não. Isso é divergente também. Por Leibniz eu consigo provar que a alternada converge. Isso. Então vamos provar por Leibniz que a alternada converge, porque vocês estão vendo que nós estamos fazendo confusão com duas coisas ao mesmo tempo? A história de fazer a convergência absoluta e fazer a convergência condicional. Eu comecei dizendo que às vezes a gente quer fazer a absoluta primeiro, é mais difícil, a gente não consegue. A condicional é mais fácil. A condicional é muito mais fácil. Por que eu posso usar Leibniz? Vamos provar por Leibniz a convergência condicional. Olha para essa sequência aqui. 1 sobre ln de n elevado ao cubo. Essa sequência tende a zero. Isso é claro. Pois ln de n tende a infinito. Então 1 sobre tende a zero. Isso é imediato. E bn é decrescente. Por uma razão muito simples. Porque o ln é crescente. Como o ln cresce, está no denominador, decresce a sequência. Conclusão do Leibniz é que converge. E por que em módulo, agora vamos analisar em módulo. Em módulo é a soma de 1 sobre ln de n ao cubo. Agora não tem troca de sinal. Turma, o ln cresce muito devagar. Então, o ln de n é muito menor que n. Será que o ln ao cubo fica muito maior que n? O que será que acontece no limite quando eu comparo ln ao cubo com n? Quem será que ganha? Ainda é o n que ganha. Quanto é o limite de ln de x ao cubo sobre x quando x tende a infinito? Qual é o teorema para calcular esse limite? Quando x tende a infinito, numerador e denominador tendem a infinito. L'Hopital. Então vamos derivar em cima e embaixo. Limite 3 vezes ln de x ao quadrado, 1 sobre x e 1. Ou seja, é o limite para x tendendo a infinito três ln de x ao quadrado sobre x. E como é que eu resolvo esse? L'Hopital de novo. Então é igual limite
abaixo 2, 6ln de x, vezes o que vai aparecer aqui na frente? 1 sobre x. E aqui embaixo, 1. Então, isso. E como é que eu calculo esse? L'Hopital de novo. Tudo quando x tende a infinito. E esse é igual a quanto? 0. Então, quando eu consigo decidir por L'Hopital, depois de uma sequência de operações, o primeiro limite era igual a isso. Então, agora eu tenho certeza que todos os limites são iguais. E esse limite é 0. Então, quem que fica maior para x grande? Ln ou x? E bem maior fica o x, porque o limite do quociente é 0. Faz diferença se eu colocar Ln elevado a qualquer potência? Podia ser uma potência grande aqui, bem maior que 3. Moral da história, gente. Coisa básica lá do cálculo inicial. Ln é uma função que tem limite infinito, mas cuja taxa de crescimento é muito pequena. A taxa de crescimento do Ln é 1 sobre x, que é a derivada. À medida que o x vai para infinito, a taxa de crescimento fica muito pequena. E o Ln cresce muito devagar. Então não adianta nada eu aumentar o Ln por uma potência finita. Ele ainda tem uma taxa de crescimento pequena, ele acaba ficando muito menor do que o x, portanto, para n suficientemente grande, Ln de n ao cubo é menor que n. E, portanto, 1 sobre Ln de n ao cubo é maior que 1 sobre n. A série 1 sobre n diverge. O que acontece com a nossa série em módulo? Diverge. Bom, acho que isso aqui eu posso apagar, não é? Oi. Como é que é? Como é que é? Convergir não ia dar igual a zero se eu fizesse x ao cubo. Se eu comparasse com x ao cubo ao invés de comparar com x. Sim. Sim. É que ia dar mais trabalho. Sim. Não, uma boa pergunta, continua. Sim. Se eu comparasse com x ao cubo, também daria 0. Eu tinha pensado em fazer o ao cubo para deixar o 3 fora e só fazer. Sim. Isso pode. Pode. Tem nada de errado. Só que não resolve o meu problema. É interessante a observação. Poderia fazer toda essa discussão, ao invés de usar o x no denominador, usar x ao cubo? Sim. Começaria com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, poderia usar L'Hopital, faria o uso do L'Hopital do mesmo jeito e chegaria à mesma conclusão de que aquele limite é 0. Então, nada de errado. Qual seria o problema? Não resolve a minha conclusão sobre a série, porque eu iria concluir que o Ln de n ao cubo é menor do que n ao cubo. E, portanto, eu ia concluir que o termo geral da nossa série é maior que o termo geral da série 1 sobre n ao cubo. Acontece que essa é a harmônica generalizada com 3, essa daqui é convergente. E aí eu não concluo nada aqui. Mas é muito boa essa observação. É exatamente isso que eu estava querendo discutir com esse tipo de exercício. A gente tem que adquirir uma capacitação, uma habilidade para lidar com isso, porque é cheio desse tipo de dificuldade quando a gente trabalha com séries. Boa pergunta. Jéssica, não é? Como essa diverge, então diverge. E a conclusão final? O que nós dizemos sobre esta série? Condicionalmente convergente. Esta aqui converge
condicionalmente. Esse tipo de análise é uma análise que a gente tem que se tornar bem competente para fazer. Como eu disse, esse estudo que a gente chegou até esse ponto, nós estamos meio fechando essa parte básica do que a gente chama de análise de convergência ou divergência de uma série numérica, que essencialmente é compreender quais desses três casos acontecem para uma determinada série numérica. Então, se não está falando só de séries positivas, está falando de série qualquer, ela pode ser divergente, condicionalmente convergente ou absolutamente convergente. É isso que a gente tem que ser competente para fazer com uma série numérica, para dar o próximo passo, que é o que a gente quer mesmo fazer, que é estudar séries associadas a funções. Logo no primeiro encontro que nós tivemos, eu comecei a motivar o estudo de séries para dizer por que nós íamos estudar séries, porque eu queria fazer polinômio de Taylor e eu queria generalizar para a série de Taylor, que é a ideia de pegar uma função da variável x e expressar através de uma série. Isso nós vamos chamar de série de potências. Nem toda série é uma série de potências. Nem toda série é obrigada a ter potências na sua formulação. Uma série de potências é uma série que, eu vou depois formalizar isso melhor, mas uma série de potências é uma série em que o termo geral tem uma parte numérica, que eu vou em geral chamar de AN, e uma parte literal que envolve um x, uma variável x, e uma potência n. Essa aqui é a ideia básica de uma série de potências. O que eu vou fazer inicialmente, fazer 3 exemplos, ainda antes de chamar isso de série de potências. Vou fazer 3 exemplos colocados num contexto, numa formulação, em que eu estou falando ainda de séries numéricas. Não vou usar o nome série de potências nesses 3 exemplos em seguida. Eu vou formular como se fosse um exercício. Então, nos exemplos a seguir, determine como é que é seu nome? Lucas. O Lucas está fazendo uma pergunta, não deve ter sido possível todos ouvirem. Se vai ter muitos casos em que nós vamos ter uma série alternada, em que a gente sabe que como série alternada ela converge, ou usando Leibniz ou algum outro critério, e que a gente não consiga resolver a série absoluta, que a gente fique sem conseguir chegar a uma conclusão na série absoluta. A resposta, Lucas, é que sim, acontece muitas vezes de ser muito difícil analisar uma série numérica dada. Se a expressão que aparece é muito complicada, muitas vezes é muito difícil. Dentro do cálculo, estou abrindo um parênteses para um comentário bem mais geral, dentro do cálculo tem a seguinte distinção, deixa eu dizer isso. Derivar é muito mais fácil que outros processos, os processos inversos da derivação. Derivar é muito fácil. Para derivada, eu posso dizer a seguinte frase, que ela é verdadeira. Qualquer função que eu consiga escrever na lousa, vocês são capazes de derivar. Estou partindo do pressuposto que nós conhecemos as mesmas funções. Eu não conheço mais funções do que vocês. Não tem uma série de funções que só eu sei. As funções que eu conheço, vocês conhecem. Polinômios, trigonométricas, logaritmo, exponencial, as operações que podem ser feitas com funções. Vocês conhecem as mesmas que eu. A gente soma funções, multiplica funções, compõe funções. Regras de derivação. Vocês conhecem todas as regras de derivação para todas essas operações. Derivação da composta, derivação da potência, derivação do produto, derivação do quociente.
Então, se eu escrever uma fórmula muito complicada na lousa, cheia de funções complicadas, vocês conhecem todas as funções que eu sou capaz de escrever, nós conhecemos as mesmas, e as regras de derivação vocês conhecem as mesmas. Então, pode dar trabalho, pode levar um tempão, mas você consegue derivar. Integrar não é assim. A grande categoria das operações inversas das derivadas, com frequência a gente tem problemas que a gente não sabe resolver. Primitivas, séries, equações diferenciais. Não é raro a gente ter uma pergunta em mãos que envolve um processo ao contrário da derivação, e série é uma somatória, ela é um processo mais parecido com integral do que com derivada. Às vezes a gente não consegue responder a pergunta. Para isso a gente usa métodos numéricos. Você muitas vezes faz cálculos aproximados porque você não consegue ter a resposta exata, essa série converge para tanto, e aí a gente faz coisas aproximadas. São os métodos numéricos que muitas vezes nos ajudam muito nessa parte do cálculo. É comum, é muito fácil eu escrever uma função cuja primitiva a gente não consiga calcular. E é possível escrever uma série que a gente fica tentando e não consegue. Existem séries muito complicadas. E existem séries muito complicadas que aparecem em problemas muito simples, problemas aplicados muito simples. É uma área muito dura. Vou fazer 3 exemplos. Esses 3 exemplos você tem um objetivo bem definido na minha cabeça. Eles vão mostrar para vocês 3 situações. Quando eu terminar, eu vou dizer uma frase assim: essas 3 situações são as únicas que podem ocorrer. E aí vai ter um teorema que diz que essas situações são as únicas. Tá? Então, não são exemplos escolhidos ao acaso. São 3 exemplos que têm um significado por trás deles. A pergunta está formulada assim: eu vou escrever séries que vão ter uma incógnita x, uma variável x, e eu quero saber para que valores de x que a correspondente série é convergente. Tá? Então, exemplo 1. N fatorial x elevado a n. No caso n igual a 0, o zero fatorial, vocês sabem, é 1. O x elevado a 0 a gente toma como valendo 1 para todos os valores de x. Na verdade, 0 elevado a 0 é uma indeterminação, mas que eu vou convencionar que 0 elevado a 0 também é 1. Então, essa é uma série, e a minha pergunta é para que valores de x que ela converge. Se eu colocar ali x igual a 3, bom, é claro que diverge. Tem um n fatorial que manda para infinito. Eu ainda coloco um 3 elevado a n. Mas a pergunta é, e se eu colocar x igual a meio? Será que n fatorial versus meio elevado a n, 1 sobre 2 elevado a n, será que tem alguma chance de convergir? Resposta, não. Essa série não converge. O n fatorial cresce mais depressa que as potências e não vai dar certo. Essa série diverge. Só tem um valor de x que faz essa série ser convergente. X igual a 0. Que é um valor trivial. Então, para x igual a 0, eu obtenho uma série em que o A0 é 0 para todo valor maior do que 1, e o A índice 0 é 1, porque fica 0 fatorial e 0 elevado a 0, eu convenciono que é 1, e a série converge. O que eu convencionar no A elevado a 0 também, posso convencionar que o A elevado a 0 é 1, não seria nem um pouco grave para efeito da convergência, se alguém quiser convencionar que A elevado a 0 é 0, e puser aqui que vale 0 para todo n, também não faz diferença nenhuma para o que eu estou querendo saber. O importante é que para x igual a 0 converge. E para x diferente de 0, aí o AN fica n fatorial x elevado a n, e isso não vai para 0. O termo geral não vai para 0. N elevado a n cresce mais rápido que n fatorial. Isso foi um exercício que eu fiz
algum tempo atrás. Ele está colocado, o jeito certo de colocar nessa pergunta é que esta sequência um jeito rápido de ver, eu abro um parênteses com a sua pergunta é uma pergunta interessante. Pensa num n par. Se pensar num n par, vem até o meio aqui. Esses são menores ou iguais do que 1, porque o de cima é menor que o de baixo. Então isso é menor ou igual que 1. E aqui, quando você vem até metade, cada um é menor que meio. E cada termo é menor que meio. E aí você tem uma coisa que é menor que meio elevado a n sobre 2. Para n par isso faz sentido. Então isso fica menor que meio elevado a n sobre 2. Isso vai para zero. Então esse quociente vai para zero, a n vai para zero.